Muita luz para você, meu amigo, minha amiga, Pai do Senhor Jesus, Shalom Adonai. Sê tu uma grande bênção. Chegamos aqui mais um momento da leitura sagrada. Estamos meditando em toda a Escritura até o dia 31 de dezembro. E vamos nessa noite falar sobre Números 32, 33 e 34. E vamos ler também Jó capítulo 2. Que o Espírito Santo te dê uma noite de paz, de refrigério e de descanso. Que seja uma noite repleta de graça e muita bênção da parte do Senhor. Vamos comigo e com o Espírito Santo nesse momento. Capítulo 32. As tribos de Ruben e de Gade, donas de numerosos rebanhos, viram que as terras de Azar e de Gileade eram próprias para a criação de gado. Por isso foram a Moisés, ao sacerdote Eleazar, aos israelitas, a comunidade, e disseram: a Torte, Dibon, Jazar, Ninra, Resbom, Eleale, Sebar, Nebó, Beon, terras que o Senhor subjugou perante a comunidade de Israel. São próprias para a criação de gado, e os seus servos possuem gado. E acrescentaram: se podemos contar com o favor de vocês, desde que essa terra seja dada a esses seus servos como herança, não nos façam atravessar o Jordão. Moisés respondeu aos homens de Gade e de Ruben: e os seus compatriotas irão à guerra enquanto você ficou aqui, porque vocês desencorajam os israelitas de entrar na terra que o Senhor lhe deu. Foi isso que os pais de vocês fizeram quando os enviei de Gades Barneia para verem a terra. Depois de subirem ao vale de Escol e examinarem a terra, desencorajaram os israelitas de entrar na terra que o Senhor lhes tinha dado. A ira do Senhor se acendeu naquele dia e eles fez este juramento: como não me seguiram de coração íntegro, nenhum dos homens de 20 anos para cima que saíram do Egito verá a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e Jacó, com exceção de Caleb, filho de Jefona, Quenzeu, Josué, filho de Num, que seguiram o Senhor com integridade de coração. A ira do Senhor acendeu-se contra Israel e ele fez andar errantes no deserto durante 40 anos, até que passou toda a geração daquele que tinham desagradado com seu mau procedimento. Aí estão vocês, raça de pecadores, pondo-se no lugar os seus antepassados, acendendo as mais ira do Senhor contra Israel. Se deixarem de segui-lo de novo, ele o abandonará no deserto, e vocês serão motivo de destruição de todo este povo. Então se aproximaram de Moisés e disseram: gostaríamos de construir aqui currais para o nosso gado, as cidades para as nossas mulheres e para os nossos filhos. Mas nós nos armaremos, estaremos prontos para ir à frente dos israelitas até que os tenhamos levantado do seu lugar. Enquanto isso, nossas mulheres e nossos filhos morrerão em cidades fortificadas para se protegerem dos habitantes da terra. Não retornaremos aos nossos lares enquanto todos os israelitas não receberam a sua herança. Não recebemos herança alguma com eles do outro lado do Jordão, uma vez que nossa herança nos seja dada do lado leste do Jordão. Disse-lhes Moisés: se fizerem isso perante o Senhor, vocês se amarrarem para a guerra e se amarram, todos vocês atravessarão o Jordão perante o Senhor, até que ele tenha expulsado os seus inimigos à frente dele. Então, quando a terra estiver subjugada perante o Senhor, vocês poderão voltar e estarão livres da sua obrigação para com o Senhor e para Israel. Essa terra será propriedade de vocês perante o Senhor. Mas se vocês não fizerem isso, estarão pecando contra o Senhor. Estejam certos que vocês não escaparão do pecado cometido. Construam cidades para suas mulheres, crianças, currais para seus rebanhos, mas façam o que vocês prometeram. Então os homens de Gade e Ruben disseram a Moisés: nós, seus servos, faremos como os meus senhores ordenam.
nossos filhos, nossas mulheres, todos os nossos rebanhos ficarão aqui na cidade de Gileade, mas os seus servos, todos os homens armados para a batalha, atravessarão para lugar perante o Senhor, como se o Senhor está dizendo. Moisés deu as seguintes instruções acerca deles, e o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Nun, e o chefe de família da tribo de israelitas, se os homens de Gade e de Ruben, todos eles armados para o trabalho, atravessarem o Jordão com vocês perante o Senhor, então quando a terra for subjugada perante vocês, entreguem-lhes como propriedade a terra de Gileade. Mas se não atravessarem armados com vocês, terão que aceitar a propriedade deles com vocês em Canaã. Os homens de Gade e de Ruben responderam: os seus servos farão o que o Senhor diz. Atravessaremos o Jordão perante o Senhor e entraremos armados em Canaã. Mas a propriedade que receberemos como herança estará deste lado do Jordão. Então Moisés deu a tribo de Gade e de Ruben, a metade da tribo de Manassés, filho de José, reino de Seor, rio de Amorreus, reino de Oged, de Bassã, toda a terra com as suas cidades e o território de redor delas. A tribo de Gade construiu de Bilon, Atarote, Sofá, Safá, Jogbea, Bet-Niha, Bet-Harã, como cidades fortificadas, e fez currais para os seus. A tribo de Ruben construiu Hebron, Leai, Queretim, bem como Nebona, Beal, Neon. Esses nomes foram mudados, Sibimá, e deu outros nomes a essa cidade. E os descendentes de Maqui, filho de Manassés, foram a Gileade, tomaram posse dela, expulsaram os amorreus que eles estavam lá. Então Moisés deu a Gileade aos maquiritas, descendente de Manassés, e eles passaram a habitar ali. Jair, descendente de Manassés, conquistou o povoado deles e o chamou Avote Jair. Nobá conquistou Kenate e os seus povoados, chamou Nobá, dando-lhes seu próprio nome. As etapas da viagem do Egito. Essas são as jornadas israelitas quando saíram do Egito, organizadas segundo as suas divisões, sob a liderança de Moisés e Arão. Por ordem do Senhor, Moisés registrou as etapas, jornada dele, e esta foi a jornada deles por etapas. Os israelitas partiram de Ramassé, do 15º dia do primeiro mês, e no dia seguinte, ao Páscoa, saíram marchando desafiadoramente à vista de todos os egípcios, enquanto esses sepultavam o primeiro filho de cada um deles. O Senhor matou o Senhor, busca seus deuses. Os israelitas partiram de Manassés e acamparam em Sucote. Tiro de Sucote, acamparam em Etã, nos limites do deserto. Partiram de Etã, voltaram para Pierote, a leste de Beal-Zefon, acamparam perto de Migdol. Partiram de Pierote e atravessaram o mar, chegando ao deserto, e depois viagem 3 dias no deserto, e Etã, acamparam em Mara. Partiram de Mara e foram para Elim, onde havia 12 fontes e 70 palmeiras, e acamparam ali. Partiram de Elim, acamparam junto ao Mar Vermelho. Partiram ao Mar Vermelho, acamparam no deserto de Sinim. Partiram do deserto de Sim e acamparam em Dófica. Partiram de Dófica e acamparam em Alos. Partiram de Alos e acamparam em Refidim, e onde não havia água para o povo beber. E partiram de Refidim e acamparam no deserto do Sinai. E partiram do deserto do Sinai, acamparam no Kibrote. Partiram de Kibrote e acamparam em Azerote. Partiram de Azerote e acamparam em Ritma. Partiram de Ritma e acamparam em Rimon. Partiram de Rimon e acamparam em Líbana. Partiram de Líbana e acamparam em Rissa. Partiram de Rissa e acamparam em Quelata. Partiram de Quelata e acamparam no Monte Sefé. Partiram do Monte Sefé e acamparam em Harada. Partiram de Harada e acamparam em Maquelote. Partiram de Maquelote e acamparam em Taate. Partiram de Taate e acamparam em Tera. Partiram de Tera e acamparam em Mica. Partiram de Mica, Mítica, e acamparam em Rasmona. Partiram de Rasmona e acamparam em Moserote. Partiram de Moserote e acamparam em Bene Jaacá. Partiram de Bene e acamparam em
Rom, a partir de Rom, Gidigade, e acamparam em Jotibata, a partir de Jotibata, e acamparam em Abrona, a partir de Abrona, e acamparam em Ezion, a partir de Ezion, e acamparam em Cádiz, a partir de Cádiz, e acamparam no Monte Or, na fronteira de Edom, onde o Senhor, sacerdote de Arão, subiu ao Monte Or, onde morreu no primeiro dia do 5º mês do 40º ano, depois que os israelitas saíram do Egito. Arão tinha 123 anos de idade quando morreu no monte de Or. O rei cananeu e os árabes que viviam no Negueb da terra de Canaã soube que os israelitas estavam chegando. Eles partiram do monte de Or e acamparam em Zalmona. Partiram de Zalmona e acamparam em Punom. Partiram de Punom e acamparam em Obote. Partiram de Obote e acamparam em Igé, na fronteira de Moabe. Partiram de Igim e acamparam em Didom. Partiram de Didom, acamparam em Amon. Partiram de Amon e acamparam nos montes de Abarim, de frente de Nebo. Partiram dos montes de Abarim, acamparam nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente de Jericó. Nas campinas de Moabe, eles acamparam junto ao Jordão, desde Bet-Jesimote até Abel-Sintim. Nomeação da ocupação e destruição de Canaã. Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó, o Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas, quando vocês entrarem ao Jordão para entrar em Canaã, expulse-os da frente de vocês todos os habitantes da terra, destruam todas as imagens esculpidas e todos os ídolos fundidos, derrubem todos os altares idólatras deles, apoderam-se da terra e instalem-se nela, pois eu lhes dei a terra para que dela tomem posse. Distribuam terra por sorteio de acordo com os seus clãs. Aos clãs maiores vocês darão uma herança maior e aos menores uma herança menor. Cada clã receberá a terra que lhe cair por sorte. Distribuam na frente das tribos dos seus antepassados. Se contudo vocês não expulsarem os habitantes da terra, aqueles que vocês permitirem ficar se tornará farpas em seus olhos e espinhos em suas costas. Eles causarão problemas na terra em que vocês irão morar. Então farei vocês mesmo que planejem fazer a eles. A fronteira de Canaã. Disse mais o Senhor a Moisés: de ordem aos israelitas, diga-lhes, quando vocês entrarem em Canaã, a terra que lhes será sorteada com herança essa fronteira. O lado sul começará no deserto de Zin, junto à fronteira de Edom. No leste da sua fronteira sul começará a extremidade do mar salgado, passará pelo sul da subida da Acrabim, prosseguirá até fim, irá para o sul de Cades Barneia, depois passará por Azar, Adar, irá a Azon, onde fará uma curva e se juntará ao ribeiro do Egito, indo terminar no mar. A fronteira ocidental de você será litoral do mar grande, será essa fronteira do oeste. Essa será a fronteira norte. Façam uma linha desde o mar grande até o monte Or, e do monte Or até Lebon Hamat. Limite a fronteira será Zedade, prosseguirá até Zifron e terminará em Azar. E será essa a fronteira norte de vocês. Essa será a fronteira oriental. Faça uma de Azar e até Cefá. E a fronteira descerá de Fará até Ribam. No lado oriente, Aim, e prosseguirá ao longo das encostas de leste do mar Quirete, a fronteira dos Sera ao longo do Jordão, e terminará no mar salgado. Será essa terra de vocês com as suas fronteiras de todos os lados. Moisés ordenou aos israelitas: distribuam a terra de sorteio como herança, e o Senhor ordenará que seja dado 9 tribos meio, porque a família de tribo de Ruben, da tribo de Gade, de metade da tribo de Manassés já receberam a herança delas. Essas 2 tribos e meia receberão suas heranças no lado leste do Jordão, frente a Jericó, na direção do nascer do sol. E o Senhor disse a Moisés: esses são os nomes dos homens que deverão distribuir a terra de vocês como herança ao sacerdote. Eleazar, Josué, filho de Nun, designe um líder de cada tribo para ajudar a distribuir a terra. Esses são os seus nomes: Caleb, filho de Jefone, da tribo de Judá; Samuel,
Samuel, filho de Amiúde, da tribo de Simeão. Elidade, filho de Quislom, da tribo de Benjamim. Buqui, filho de Jogli, líder da tribo de Dan. Reniel, filho de Efone, líder da tribo de Manassés, filho de José. Quemuel, filho de Sifitã, líder da tribo de Efraim, filho de José. Elisafá, filho de Parnac, líder da tribo de Zebulon. Paltiel, filho de Azar, líder da tribo de Isacar. Aiude, filho de Selomi, o líder da tribo de Azer. E Peduel, filho de Amiúde, líder da tribo de Naphtali. Foram esses homens a quem o Senhor ordenou que destruíssem a herança aos israelitas na terra de Canaã. Jó capítulo 2. Segunda aprovação de Jó. Nenhum outro dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor. Satanás também veio com ele para apresentar-se ao Senhor. Perguntou a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu: Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: parou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro e homem que teme a Deus, evita o mal, ele se mantém. Digo, apesar de você haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Respondeu Satanás: um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele se amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco, louça, e com ele raspava sentado entre a cinza. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal. Em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Os amigos de Jó. Quando 3 amigos de Jó, Elifaz, Temar, Bildade e sua Zofar, Naamate, souberam de todos os males que haviam atingido, saíram cada um à sua região, combinaram encontrar-se para juntos irem mostrar solidariedade a Jó, consolá-lo. Quando viram a distância, mal puderam reconhecê-lo. Sara chora em alta voz. Cada um deles rasgou seu manto e colocou terra sobre a cabeça. Depois os 3 sentaram no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande seu sofrimento. Amém? A gente precisa disso. Pessoas que sentem ao nosso lado, às vezes, passam um período ali em silêncio. O sofrimento, a dor, mas nos ajuda a superar em nome de Jesus. Deus te abençoe e uma noite de paz.